Vozes do Abismo. Meu nome é Ricardo. Hoje sou um homem de 63 anos, de costas curvadas e mãos que tremem, mas não pela idade. Sou a casca de um homem que um dia, 1982, entrou pelos portões do complexo hospitalar do Juqueri cheio de ideais. Fui engolido por ele. Se você está lendo isso, é porque decidi quebrar o silêncio antes que o túmulo o faça por mim. A minha história não é de loucura. Embora a loucura seja o cenário, é uma história sobre poder, justiça e um preço tão alto, que ainda o pago a cada vez que o sol se põe. O Juqueri, para quem não sabe, não era apenas um hospital. Era um depósito, um monstro de tijolos vermelhos em franco da rocha, que devorava os indesejados, alcoólatras, epiléticos, mães solteiras expulsas de casa, opositores políticos discretos, qualquer um que a sociedade quisesse esquecer. Eu, um recém-formado em enfermagem, fui designado para o pavilhão masculino 4. O apelido dele era o Caldeirão do Diabo, superlotado ao triplo da capacidade. O cheiro de suor, urina e desespero era uma entidade física, uma névoa que grudava. Na peel, os pacientes dormiam no chão, nus, amontoados como animais no inverno. A violência era a linguagem universal. No meio daquele inferno, havia um paciente, não sei seu nome verdadeiro, no prontuário, apenas ignorado 12. Um senhor de talvez 70 anos, catatônico. Passava o dia sentado na mesma cama enferrujada, olhando para um ponto na parede descascada. Seus olhos, de um azul aguado e profundo, pareciam ver através daquele concreto, para um lugar que só ele conhecia. Ele era inofensivo, silencioso, um fantasma vivo, e por isso mesmo, era o alvo perfeito. O demônio do pavilhão tinha um nome: Valdemar, um enfermeiro mais antigo, um homem corpulento, de mãos pesadas e um sorriso que nunca alcançava seus olhos. De porco, Valdemar sentia um prazer sádico em sua pequena dose de poder. Ele roubava a comida dos pacientes, os espancava no que chamava de corredor da morte, um trecho sem janelas entre a enfermaria e os banheiros. E tinha uma predileção: Special pelo ignorado 12. Chutava sua cama, lhe dava tapas na nuca, sempre rindo, dizendo que precisava acordar o vovô. Eu, um novato, tentava intervir, mas era ameaçado, empurrado. Minha impotência se transformava em um ódio que me corroía por dentro. A gota d'água veio numa terça-feira chuvosa. A diretoria estava empolvorosa com uma inspeção surpresa e Valdemar estava de péssimo humor. Ele decidiu que o ignorado 12 estava muito quieto e que uma sessão de empresa brasileira de correios e telégrafos eletroconvulsoterapia o animaria. Era uma mentira deslavada. O empresa brasileira de correios e telégrafos, naquelas condições, era pura tortura, aplicado sem anestesia, como um castigo. E Yup disse que não havia autorização. Valdemar me olhou com desprezo, mandou 2 internos segurarem o velho e aplicou a carga. O corpo frágil do ignorado 12 convulsionou violentamente na cama, um som gutural escapando de sua garganta. Tipo, ele ficou ainda mais ausente. Um fio de baba escorrendo do canto da boca, a respiração quase imperceptível. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem do velho convulsionando e o riso de Valdemar era um veneno na minha mente. Por um ódio que chegava a dar náuseas, fui para a área de manutenção, um subsolo labiríntico de canos e caldeiras, o único lugar onde se podia fumar em paz. Lá encontrei Anísio, um funcionário da manutenção tão antigo quanto as paredes. Tuluga, um homem calado, de pele escura e olhos fundos que pareciam carregar o peso de todos os segredos daquele hospício. Desabafei, contei tudo, a voz tremendo de raiva e frustração. Anísio me ouviu sem interromper, tragando seu cigarro de palha. Quando terminei, ele olhou para o fundo escuro do corredor e disse, a voz baixa como o farfalhar de folhas secas: rapaz, existe uma justiça que não vem de Deus, mas ela sempre cobra pedágio. Ele se levantou, foi até um armário de ferramentas enferrujado e tirou de dentro um volume embrulhado em um pano sujo. Colocou em minhas mãos. Era pesado. Descendrei o pano e senti um frio percorrer minha espinha. Era um livro de capa preta, gasta, sem título visível. Mas eu sabia o que era. Todo mundo já tinha ouvido as histórias. O livro de São Cipriano. O poder que tem aí não distingue o bem do mal. Ele só entende de vontade e de pagamento.
Anísio sussurrou. Se for usar, esteja preparado para pagar com o que você nem sabe que tem. Ele me deu as costas e sumiu na escuridão, me deixando, com o livro pulsando em minhas mãos, uma promessa fria e terrível. Naquela mesma noite, li as páginas amareladas, à luz de um lampião. As palavras eram arcaicas as instructs, precisas e perturbadoras. Encontrei um trabalho de proteção para os inocentes e desvalidos. Era o que eu precisava. O ritual exigia um elo com a pessoa a ser protegida. Peguei um fiapo de linha da barra da roupa surrada do ignorado 12. Exigia elementos do lugar. Raspei pó de um tijolo do pátio e coletei a água da chuva que gotejava de um cano enferrujado. O local deveria ser isolado e esquecido. A velha caldeira desligada no subsolo era perfeita. Às 3 da manhã, no coração de pedra do Juqueri, acendi uma vela roubada da capela e desenhei o círculo de proteção no chão empoeirado, como o livro mandava. Com um fiapo de linha na mão, recitei as palavras que li, minha voz soando estranha e alta naquele silêncio. Eram nomes de anjos e demônios. Uma ladainha profana que pedia que uma barreira intransponível fosse erguida ao redor de uma alma, sem nome. Senti o ar ficar pesado, tenso. A chama da vela dançou violentamente e se apagou, me mergulhando na escuridão. Um calafrio gelado me percorreu, mas não era medo. Era a sensação de algo respondendo ao chamado. No dia seguinte, uma calma antinatural pairava sobre o pavilhão 4. Valdemar chegou, o mesmo sorriso sádico no rosto. Ele foi direto para a cama do ignorado 12, pronto para começar sua rotina de tormento. Mas quando estava a um passo do leito, ele tropeçou. Não havia nada no chão. Ele simplesmente tropeçou no ar, como se uma força invisível o tivesse. Caiu de mau jeito, o braço estalando com um som oco e doentio. O grito que ele deu foi de dor genuína. Fratura ex. Enquanto Valdemar era socorrido, os outros 2 pacientes que o ajudavam a atormentar o velho entraram em pânico. Um começou a gritar sobre homens de sombra com chifres de bode que saíam das paredes. O outro se encolheu debaixo da cama, chorando e dizendo que o chão estava cheio de cobras. Eles nunca mais se aproximaram do ignorado 12. O velho, por sua vez, continuava lá, intocado, olhando para a parede. Mas eu podia jurar que havia uma serenidade nova em sua postura. O poder. Eu o tinha provado. E era viciante. O ódio por Valdemar não havia diminuído com seu braço quebrado. Tinha aumentado. Ele voltaria. E eu não podia permitir. O livro tinha a resposta. Um capítulo chamado Para Enlouquecer o Inimigo e acorrentá-lo ao seu próprio inferno. Era um ritual mais sombrio, mais exigente. Pedi um pacto. 2 semanas depois, Valdemar voltou. O braço na tipóia. Mas o ódio em seus olhos estava mais forte do que nunca. Naquela mesma noite, eu estava pronto. Tinha o elo de que precisava. Uma guimba do cigarro que ele fumava, que peguei do cinzeiro da sala dos enfermeiros. Voltei à caldeira. Desta vez o ritual pedia um espelho, enxofre e sangue. O meu sangue. Com uma lâmina de bisturi, fiz um pequeno corte no meu polegar. Ao recitar os nomes, Lúcifer, Belzebu, Asmadeias, deixei uma gota de sangue cair sobre a guimba de cigarro no centro do espelho. Pedi que a mente de Valdemar se tornasse sua própria prisão. Que cada ato de crueldade que ele cometeu lhe fosse devolvido em dobro, em sua própria percepção. Pedi que ele fosse acorrentado aos fantasmas que ele mesmo criou dentro daquelas paredes. A resposta foi imediata e violenta. O ar não apenas ficou denso, ele vibrou. Um som baixo, como o de um enxame de moscas, preencheu o ambiente. O espelho ficou gelado ao toque, e a imagem da guimba pareceu se contorcer por um segundo. Um fedor de carne queimada e ozônio tomou conta do lugar. Saí de lá correndo, o coração batendo na garganta. Não de medo, mas de um pavor excitado. Eu tinha aberto uma porta e algo muito antigo tinha atravessado. O declínio de Valdemar foi rápido e assustador. No início, ele apenas sussurrava para si mesmo, olhando desconfiado para os cantos escuros do pavilhão. Depois, começou a se queixar de que os ignorados, os pacientes sem nome e sem história, estavam lhe contando as datas exatas de suas mortes. Ele tapava os ouvidos, mas dizia que as vozes vinham de dentro de sua cabeça. A noite do clímax foi apocalíptica. Um grito desumano ecoou pelo pavilhão 4. Era Valdemar, no centro da enfermaria, arranhando o próprio rosto com as unhas. Os olhos esbugalhados de puro terror. Eles estão aqui. Todos eles. Ele gritava. Ele começou a correr desesperadamente pelos corredores. Mas seus movimentos eram espasmódicos.
como se estivesse sendo atingido por golpes invisíveis. Ele gritava: "Parem, parem!", enquanto tropeçava. Exatamente no trecho do corredor da morte, ele estava revivendo cada surra que deu, mas agora em sua própria carne. As paredes de concreto pareciam se liquefazer para ele, e ele apontava, aterrorizado, para os rostos derretidos dos pacientes que torturou, surgindo e desaparecendo na alvenaria. O pandemônio atingiu o ápice quando ele, encurralado por seus próprios demônios, se viu de frente para o leito do ignorado 12. E então, o impossível aconteceu. O velho catatônico, o fantasma vivo, lentamente, pela primeira vez em anos, levantou a cabeça. Seus olhos azuis, antes vazios, estavam focados, claros e terrivelmente inteligentes. E ele sorriu para Valdemar. Não era um sorriso de alegria ou bondade. Era um sorriso de conhecimento do serenidade. Um sorriso de predador para a presa finalmente capturada. O grito de Valdemar foi o som de uma alma se partindo. Ele caiu de joelhos, a baba escorrendo, os olhos virados. Um colapso psicótico completo e irreversível. Meu nome é Lúcia, e a história que vou contar não é para os fracos de coração. É uma história de terra, sangue e um pacto selado com o diabo em pessoa, tendo o livro de São Cipriano como contrato. Hoje sou a única dona da fazenda, Jatobá, uma das maiores produtoras de café do interior de Minas. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas vivo como uma prisioneira em minha própria mansão. O luxo é minha cela e o medo, meu carcereiro. E tudo começou com a ambição do meu pai. A Jatobá era da família da minha mãe. Por gerações, foi uma fazenda próspera. Mas meu pai, um homem de fora, vindo de família pobre, tinha uma fome de poder que beirava a loucura. Ele amava a terra, mas odiava a sombra do nome da minha mãe sobre ele. Seu grande rival era meu tio, Afonso, irmão mais velho de minha mãe, pai latradical. Afonso, o primogênito, herdaria a maior parte das terras e o controle dos negócios. Essa era uma verdade que meu pai se recusava a aceitar. Meu pai era um homem charmoso, mas por trás do sorriso havia uma crueldade fria. Lembro-me de ouvi-lo, tarde da noite em seu escritório, praguejando contra meu tio. Ele dizia que Afonso era fraco, que não tinha o pulso firme para levar a Jatobá ao seu potencial máximo. O que ele queria dizer era que Afonso não tinha sua ganância. A disputa entre eles era um câncer silencioso na família. Quando meu avô adoeceu, a disputa se tornou uma guerra fria. Meu pai começou a passar horas trancado em seu escritório. Foi nessa época que encontrei o livro. Eu tinha 16 anos. Estava procurando por um álbum de fotos antigo e abri uma gaveta trancada na escrivaninha dele. Lá, debaixo de mapas antigos da fazenda, estava ele, um tomo grosso, encadernado em couro preto, com uma cruz invertida e um pentagrama gravados toscamente na capa. O ar ao redor dele parecia mais frio. Era o livro de São Cipriano. E eu não sabia exatamente o que era, mas o instinto me gritou para não tocar. Fechei a gaveta, o coração acelerado. Meu avô morreu, e como esperado, o testamento favorecia meu tio Afonso. Meu pai ficou com uma parte menor, quase simbólica. A humilhação o transformou. O sorriso desapareceu, restando apenas a frieza. 2 semanas após a leitura do testamento, a desgraça começou. Primeiro, uma praga desconhecida atingiu a plantação de café de meu tio. Uma ferrugem agressiva que os agrônomos não conseguiam identificar. As folhas secavam e caíam em questão de dias, deixando os pés de café como esqueletos. Negroes, a plantação do meu pai, separada por uma mera cerca de arame, permaneceu intocada, viçosa e verde. Depois, o gado de meu tio começou a morrer. Uma a uma, as vacas mais premiadas apareciam no pasto, mortas, sem nenhum sinal de doença ou ataque, apenas mortas. Os olhos abertos e vidrados para o céu, com uma expressão de terror congelada. Meu pai dizia ser falta de cuidado de Afonso. Meu tio, um homem bom e orgulhoso, começou a definhar junto com suas terras. Ele se endividou, tentando salvar o que restava, vendeu gado, hipotecou terras. Em uma noite de desespero, após perder sua safra inteira, Afonso tirou a própria vida, no mesmo escritório onde meu avô assinara o testamento. A carta que deixou falava de uma sombra que o seguia, de olhos vermelhos que o observavam do cafezal à noite. Todos disseram que era a dor da ruína falando. Eu sabia que não era. Com a morte de Afonso, meu pai, como parente mais próximo e credor de suas dívidas,
assumiu o controle total da fazenda Jatobá. Ele havia vencido. Em menos de um ano, ele reergueu a parte de meu tio com uma velocidade sobrenatural. As pragas sumiram, o gado se multiplicou. A Jatobá se tornou mais rica e poderosa do que nunca. Mas a casa adoeceu. Minha mãe foi a primeira a sentir. Começou com sussurros. Ela dizia ouvir vozes nos corredores da mansão. Vozes que a chamavam pelo nome. Depois, passou a ver um homem alto, de terno preto e chapéu, parado ao pé de sua cama. Durante a noite, ela o descrevia como o homem do contrato. Meu pai a internou numa clínica de repouso na capital, alegando um esgotamento nervoso. Eu a visitava e ela me segurava pelo braço, os olhos cheios de pavor, e sussurrava. Seu pai fez um pacto, Lúcia. Ele vendeu a alma da nossa família. O homem do contrato vem cobrar. Meu pai, por outro lado, prosperava, mas ele mudou. Tornou-se recluso, paranoico, passava noites em claro em seu escritório, conversando sozinho. Às vezes, eu o ouvia gritar, como se estivesse discutindo com alguém. Ele mandou instalar cruzes de ferro em todas as portas e janelas da casa, menos na do seu escritório. Uma noite, movida por um pavor crescente, eu espiei pela fresta da porta do escritório. Meu pai estava sentado à sua mesa, mas não estava sozinho. Em pé, ao seu lado, estava uma figura alta, esguia, vestida num terno preto, impecável, exatamente como minha mãe descrevera. Eu não conseguia ver seu rosto, pois ele estava na sombra, mas vi sua mão, pálida e com dedos anormalmente longos, pousada sobre o ombro do meu pai. Meu pai estava chorando, implorando. Eu já paguei o que eu devia. A terra é sua. O que mais você quer? A figura não se moveu. Apenas ficou lá, uma presença opressora e silenciosa. Saí correndo, sufocando um grito. Pouco tempo depois, meu pai adoeceu. Uma doença rápida e devastadora que o consumiu por dentro. Os médicos não encontravam a causa. Ele secou, a pele grudada nos ossos, mas seus olhos queimavam com uma lucidez apavorante. Em seu leito de morte, El me chamou. Segurou minha mão com uma força que eu não julgava mais possível. Lúcia, ele ofegou. O livro, o contrato, o preço, não era minha alma. Era a da herdeira. Ele tossiu. Um som úmido e horrível. Ele queria a fazenda, mas não a terra. Ele queria a família que manda nela. Uma geração de cada vez. Eu paguei com Afonso e sua mãe. Agora é você. Seus olhos se arregalaram. Não deixe ele te pegar a filha. Queime o livro. Foram suas últimas palavras. Após o funeral, me tornei a única herdeira da fazenda Jatobá. A mulher mais rica da região e a mais amaldiçoada. Na primeira noite que passei sozinha na mansão, eu o vi, o homem de terno preto. Ele não estava ao pé da minha cama. Estava sentado na poltrona do canto do meu quarto, como se estivesse me esperando. Seu rosto ainda estava na sombra, mas eu sentia seus olhos em mim, frios e possessivos. Naquela noite, fui ao escritório do meu pai. Peguei o livro de capa preta e o levei para a lareira. Joguei-o nas chamas. O couro não queimou, as páginas não amarelaram. O livro ficou lá, intacto, no meio do fogo crepitante. Foi então que ouvi uma risada baixa, vinda do canto da sala. Uma risada que não era nem de alegria, nem de escárnio, mas de pura e eterna posse. É assim que eu vivo há 20 anos. Sou a dona Lúcia, poderosa e solitária. A fazenda prospera de uma maneira quase profana. As colheitas são sempre perfeitas. O gado, sempre saudável. Mas nenhum funcionário fica na mansão depois do anoitecer. Eles sabem, eles sentem. Eles também vêm. Às vezes um peão novo vê um homem de terno preto andando pelo cafezal e pergunta quem é o doutor que o me visita. Ele nunca mais pergunta no dia seguinte. Eu não posso sair. Tentei vender a fazenda uma vez. O comprador, um investidor de São Paulo, sofreu um acidente de carro fatal a caminho daqui para assinar os papéis. Tentei doar tudo para a igreja. O padre que veio me visitar teve um ataque cardíaco fulminante na soleira da porta. Estou acorrentada. Ei, esta terra. O livro de São Cipriano ainda está na gaveta da escrivaninha. Às vezes, eu o abro. As páginas parecem sussurrar promessas de poder do companheirismo, de uma forma de acabar com a minha solidão. Mas eu sei qual é o preço. O homem do contrato ainda me visita. Ele não me ameaça. Ele não precisa. Ele apenas senta na poltrona do meu quarto, noite após noite, em silêncio, esperando, pacientemente, esperando,
que eu continue o legado do meu pai, esperando que eu faça o meu próprio pacto para passar a maldição adiante. Eu sou a herdeira, e esta fazenda é o meu inferno, particular, fértil e verdejante. Um inferno que meu pai comprou com o sangue da minha família e que o pongo, te dos os dias, com a minha alma.